Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre a Lei das Farmácias. Em 11 de agosto de 2014, foi promulgada a Lei nº 13.021, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Para falar sobre o tema, contamos hoje com a presença de Maristela Brandalize, farmacêutica, e do professor Luiz César de Castro, professor do curso de farmácia aqui da Univates e doutor na área da farmácia. Bem, boa noite, sejam bem-vindos. Muito agradecido. Professor Luiz César, esta nova lei veio, pelo que a gente já estava conversando antes de iniciar o programa, veio com uma nova filosofia acerca das farmácias, do papel do farmacêutico e de suma importância e que o nosso público, espero, ao final do programa, tenha entendimento do que eu vi de ti, da importância do tema. Como era antes, professor? E o que prevê a lei de hora em diante? Bom, antes de mais nada, muito agradecido pela acolhida, né? Uma boa noite aos telespectadores. Ainda antes da sua relação, antes e depois da lei, acho que é importante fazer o seguinte resgate. Como que era a formação farmacêutica e por que a necessidade de estabelecer uma lei que reconceitua a farmácia. Bom, até determinado momento, por volta dos anos 60, 70, não sei bem ao certo, me perdoe por isso, a formação, ela se dava de uma certa forma em que formávamos um profissional farmacêutico e ele tinha uma relação com a farmácia bem íntima. Aí, a partir desse momento, nós temos mudanças curriculares que estabeleceram, além da formação básica em farmácia, formações que eram ditas como ênfases, que dizem respeito ao âmbito profissional do profissional farmacêutico, mas que forçaram ou convidaram esse farmacêutico a atuar fora do âmbito da farmácia. Exemplo, eu fui formado dentro dessa lógica nos anos 90, onde nós fazíamos o curso de farmácia e nós, ao final do curso básico, nós entrávamos numa ênfase dentro de 3 especialidades básicas: a tecnologia e bioquímica de alimentos, as análises clínicas e a indústria farmacêutica. Ora, a partir dessas especialidades, o farmacêutico, ele, na grande maioria, migrava para os estabelecimentos que lidavam com essas especialidades. Mas o mercado tinha, então, o quê? A carência desse farmacêutico. Só que a partir desse movimento para dentro dos espaços das ênfases, das especializações, alguém tinha que assumir aquele espaço da farmácia. E esse espaço da farmácia se tornou, entre aspas, relativamente comercial. E aí que vem o prejuízo. Então, com a Lei 8080, que trata a respeito do SUS, nós temos reconceitos que são construídos. E esses reconceitos incluem a assistência farmacêutica como indissociável na relação de construção da saúde junto ao usuário. E com essas pressões, inicia-se em 94 uma discussão com relação à modificação da visão que se tinha do espaço farmacêutico. Ora, pois, o que é o espaço farmacêutico? Ele tem que ser entendido como um espaço de saúde e não um espaço meramente comercial. Para ter um entendimento melhor disso, a gente tem que rever como se percebe o medicamento. O medicamento, ele não pode ser entendido como um bem de consumo. Ele tem que ser entendido como um bem comum. Então, se ele falta para alguém, ele pode trazer prejuízo para os outros também que não necessitam daquele medicamento. O ambiente público do Sistema Único de Saúde, ele prevê isso de modo muito adequado. Bom, durante 20 anos, essa discussão, ela
esteve, vamos dizer assim, no Congresso. E agora, então, no ano de 2014, por uma reunião de forças voltadas para aquele espaço do Congresso, solicitando que se essa discussão fosse reaberta e fosse realmente qualificada para culminar definitivamente num conceito novo que fosse adequado à política nacional de assistência farmacêutica, à política nacional de saúde, conseguimos que o Congresso e o Senado e a própria presidência entendesse que era necessário que a farmácia fosse reconceituada. Hoje, a farmácia é conceituada, recentemente, como uma unidade de saúde. E o profissional farmacêutico, ele não é um profissional do medicamento. Ele é um profissional interativo com a equipe, com o usuário. Ele é um profissional da saúde, um profissional do usuário de medicamentos, e não do objeto, e sim do usuário daquele objeto. E a qualificação técnica que esse farmacêutico tem, enquanto profissional relacional, profissional clínico, estabelece uma qualidade no uso dos medicamentos. E isso é que tem que ser entendido de modo muito importante. O farmacêutico, membro da equipe. O farmacêutico, clínico. E isso, quando falo membro da equipe, é inserido na rede de cuidados que inclui tanto o espaço público como o espaço privado. E nós esperamos que com esse novo conceito, onde nós vamos ter um espaço de assistência integral farmacêutica, espaço de assistência integral à saúde, nós possamos realmente, desde o acesso até o uso racional dos medicamentos, promover, inclusive, o acompanhamento farmacoterapêutico do usuário e fazer com que a gente alcance aquilo que é estabelecido como conceito de racionalidade no uso de medicamentos, que prevê a real necessidade, a efetividade e o acompanhamento da segurança daquela terapia. Professor, você falou na questão dessa nova visão da unidade da farmácia. Mas as faculdades de farmácia, antes me diz, quantos anos demora para formar um farmacêutico? Bom, curso normal. A nossa instituição aqui, ela tem atualmente um currículo que prevê 4.550 horas. Essas horas, elas são distribuídas dentro dos semestres e os estudantes, eles, na grande maioria, eles não conseguem concluir nos 11 semestres que a gente faz uma previsão adequada. Por quê? Porque eles têm um perfil diferente também. O perfil contemporâneo no nosso Vale do Taquari, dos estudantes, é o perfil de um estudante trabalhador. Então, ele tem uma relativa dificuldade em concluir naquele tempo previsto. Entretanto, os 5 anos e meio, 6, a gente consegue formar esse profissional. A gente gradua esse profissional. Ok, professor, você falou que existiam 3 ênfases, Sim. ou 3 especializações. Isso. Essas especializações, o já formado em farmácia, ele tinha que cumprir depois de concluir o curso ou já durante o curso? Digamos, nesses 5 anos e meio, 6 anos, ele já sai com a especialização ou é mais um plus de tempo de estudo? Com as diretrizes curriculares, no início dos anos 2000, nós não temos mais as ênfases. Okay. Nós acabamos com as ênfases e nós formamos um profissional generalista. Esse profissional generalista, ele é um profissional de saúde, especialista no usuário de medicamentos, especialista também em medicamentos, e ele faz uma opção de acordo com a diversidade que se apresenta a ele em termos de, entre aspas, assim dizendo, disciplinas. Ele pode, sendo generalista, durante a graduação, ainda enfatizar um espaço do âmbito farmacêutico, que são muitas atividades mesmo, incluindo a atividade dos alimentos, incluindo a atividade das análises clínicas, incluindo a indústria farmacêutica. Então, durante o processo de graduação, ele consegue, de acordo com o seu desejo particular, fazer enfatizar um ou outro. Ele consegue fazer isso. Mas nós sempre sugerimos de que essa especialidade efetiva, ela deve ser buscada, ampliada depois, no espaço da pós-graduação.
Porque, veja bem, ele é formado dentro da lógica generalista. Ele entende de tudo e ele pode atuar em muito. Mas é importante que a pessoa, quando determina que ela vai se dirigir para um determinado espaço, que ela busque a especialidade naquele espaço. Apesar, obviamente, né, do generalismo que compreende a sua graduação. Professor, quando eu iniciei meus estudos na faculdade, eu me formei em Direito. Tive sorte de ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, lá no momento, sim, anos atrás. E lá se dizia que uma das faculdades mais difíceis era a de farmácia. Sim. Em razão dos inúmeros sais, substâncias. Diz que é dificílimo. Eu me lembro que a gente, no RU, o restaurante universitário, isso, que é o que nos salvava como estudante, né? Nos salvava, exatamente. Então, ali a gente se encontrava diversas faculdades, estudantes, diversos cursos, né? E o que se falava era que o curso de farmácia era o mais difícil. Né? Não sei. O meu eu achei fácil, agora o de vocês eu não tenho ideia. Bem, deu para entender então que essa especialização o aluno busca no decorrer do curso e não necessariamente ele faria uma sobre-jornada de estudos, né? Ele já sai com uma ênfase numa dessas áreas, né? Para atuar na indústria farmacêutica, de alimentos ou química. Veja bem, ele é generalista. Ele pode fazer... Óbvio que depois ele pode fazer uma especialização. Isso, exatamente. Óbvio, isso eu acho que está claro. Bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e eu vou deixar uma pergunta aqui para o nosso público. Normalmente, cada curso, quando se forma, se costuma dar um anel, sim, de presente para o filho, o amigo, enfim, que é o anel de formatura. Mas existe uma pedra oficial para os alunos que se formarem em farmácia. Você sabe qual é a pedra preciosa oficial da farmácia? Bem, a resposta é em seguida. Entre linhas, retorna já. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, agora no segundo bloco. E o tema de hoje é Lei das Farmácias. Contamos com a presença de Maristela Brandalize, farmacêutica, e doutora em microbiologia, me faltou dizer antes no primeiro bloco, sim, doutor em microbiologia e professor do curso de farmácia aqui da Univates, doutor Luiz César de Castro. No final do bloco anterior eu deixei uma curiosidade no ar. Eu disse que todas as profissões se costuma, quando se forma alguém se forma numa faculdade, receber um anel de formatura. E a curiosidade que eu encontrei é de que existe uma pedra preciosa oficial para os farmacêuticos, para quem se forma no curso de farmácia. E essa pedra, o Conselho Federal de Farmácia, em 28 de fevereiro de 2008, estabeleceu que o topázio imperial amarelo é a pedra oficial da farmácia. Topázio imperial amarelo. Portanto, se alguém quiser presentear um filho, enfim, um amigo com um anel, está aqui a pedra oficial, que é o topázio imperial amarelo. O professor Luiz e Maristela, essa lei estabelece um fato muito importante para a população em geral, que, como foi dito pelo professor Luiz no início, no primeiro bloco, que transforma praticamente não, de fato transforma, é um novo conceito hoje de uma farmácia. Ela deixa de ser um mero estabelecimento comercial de venda de remédios e produtos de higiene, enfim, e passa a ser uma unidade de prestação de serviço, uma unidade de saúde dentro do grande conceito do Sistema Único de Saúde brasileiro que está se construindo no país. Então, a farmácia passa a ter uma importância fundamental. E a lei estabelece também, e aqui está uma grande diferença, que obrigatoriamente deve haver, em cada farmácia, enquanto ela estiver aberta ao público, ali deve haver a presença de um farmacêutico, uma farmacêutica, alguém formado no curso de farmácia. E hoje no Brasil,
segundo dados que eu encontrei no site do Conselho Federal, existe em torno de 200 mil farmacêuticos entre profissionais e estudantes. Bem, com essa obrigatoriedade da nova lei, professor aqui da Univasf curso de farmácia, será que vamos ter alunos e profissionais suficientes para atender a demanda que a nova lei exige? Esse é o nosso esforço, assim como outras instituições de ensino. E o mercado, ele na verdade rege essa consequência, né? Então, a necessidade de farmacêuticos existe? Existe. Ela vai ser ainda maior? Maior. Aí nós teremos, então, um espaço onde nós premiamos essa formação. A Univates, por exemplo, falando na nossa instituição, ela tem um espaço de formação prática que é ímpar, não só no Estado, como praticamente no país todo, dentro do seu modelo de relação com a iniciativa pública e em termos de prática, que é a Farmácia Escola, que é uma associação que ocorreu entre a iniciativa privada, que é comunitária, né, da Univates, com a iniciativa pública, com a administração pública. E ali nós temos um espaço, então, de formação privilegiado, onde nós já contemplamos essa prerrogativa da lei que aí está estabelecida. Então, nós temos alunos que procedem de diversos espaços do Estado, justamente porque enxergam nesse curso, aqui na instituição, esse diferencial. Considerando a necessidade do mercado, com certeza, nós teremos outras pessoas que vão acabar se inclinando para essa possibilidade de cursar farmácia e o farão. Então, quer dizer o quê? A necessidade do usuário, a necessidade do empresariado em ter aquele profissional vai, por ordem de lei, por força de lei, vai fazer com que muitas pessoas procurem a farmácia. Então, quer dizer, a lei não foi construída à toa, ela foi construída por causa da necessidade de esse usuário ser atendido como ele precisa, como ele merece, dentro do estabelecido em termos de segurança, efetividade. Só para trazer um dado, desde 1996, o Cinetox ele mostra que as intoxicações por medicamentos são as campeãs no país. Então, quer dizer, não é meramente uma lei corporativista, senão ela não teria sido aprovada. Ela é realmente uma lei que vai em direção, né, vai ao encontro, melhor dizendo, à necessidade da população. E, enquanto necessidade da população e a iniciativa privada precisando desse profissional farmacêutico, nós teremos, com certeza, pessoas mais e mais procurando o ambiente da farmácia. Maristela, puxa, você está aí quietinha. Maristela, você tem uma experiência de quantos anos em farmácia? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Portanto, atendendo o público. O público ainda não se deu conta. Certamente agora a nova lei, com essa ênfase, o público vai se dar conta da importância da presença do farmacêutico. Mas o público, de modo geral, ele lá na farmácia, ele procura falar contigo quando há uma prescrição? Na realidade, procura. E, na realidade, o farmacêutico ele já se diferencia dentro do ambiente da farmácia. A gente usa o crachá de identificação. Em geral, a gente usa um jaleco diferente já para nos diferenciarmos dos atendentes, na realidade. E, em geral, as pessoas procuram, sim. Muitas vezes as pessoas saem do consultório com alguma dúvida, ou acaba tomando o medicamento de maneira errada, ou precisa de uma indicação, né? Para doenças, na realidade, para sintomas menores, dores de cabeça, resfriados. Então, nesse sentido, a gente consegue indicar, consegue auxiliar, né, as pessoas assim. E é muito importante realmente, essa lei, na realidade, a presença do farmacêutico, ela já era prevista, né, na lei há muito tempo atrás, é uma lei de 1973, que só agora vem a ser reforçada. Então, a presença do farmacêutico ali no seu ambiente. A farmácia é o ambiente do farmacêutico, né? Então, dessa maneira, a gente pode atuar numa equipe multidisciplinar para ajudar o paciente, né?
nos efeitos adversos que podem ocorrer com os medicamentos. De forma nenhuma nós vamos tentar entrar na área médica, contestar nenhuma prescrição nem nada assim. Mas a gente está ali para ajudar, né? Para ajudar o usuário em todos os sentidos, né? Do seu tratamento, da adesão ao tratamento, do uso correto, do uso racional dos medicamentos, né? Em todo esse sentido, então, o trabalho do farmacêutico tem que estar ali bem presente, né? Bem atuante. O professor falou, que eu anotei aqui, que tem um alto índice de intoxicação por remédios. Isso. Ou seja, o alto índice de intoxicação por remédios somos nós, os pacientes, que recebemos uma prescrição médica. O farmacêutico tem condições, os estudos que vocês fizeram na faculdade, de identificar numa receita se há uma inconformidade entre remédios. Por exemplo, um determinado remédio associado a outro pode levar a uma consequência colateral adversa, ruim para o paciente? Sim, na realidade a gente consegue avaliar bem direitinho, assim, sabe, essa interação medicamentosa na realidade. Só que muitas vezes o paciente não fala para o médico que toma tal medicação. Ele vai buscar um tratamento para alguma patologia, né? E chega no balcão da farmácia e fala assim para nós: eu esqueci de comentar isso, né? Então aí a gente avalia, a gente vê, né, se há alguma interação com algum outro medicamento que ele já faça uso. E normalmente a gente entra em contato com o prescritor, porque nós não temos tipo autoridade para simplesmente substituir, né, uma medicação por conta própria. Mas aí é que entra a atenção farmacêutica. A gente avalia o que o paciente está usando, avalia qual seria a interação, qual seria o problema que ele teria usando essa outra medicação e entra em contato com o prescritor. Conversa, doutor, o paciente não comunicou, mas ele toma tal medicação. Então, daqui a pouco, vamos substituir por algum outro, né? Mas sempre, né, com contato com o profissional da medicina, porque a gente não pode simplesmente substituir uma receita ou contestar um receituário. Mas no momento em que a gente vê que isso pode levar a uma insegurança para o paciente, a gente tem como entrar em contato e tentar assegurar a segurança do paciente, sabe? E em relação à dosagem também, muitas vezes, medicamentos, por algum motivo, uma superdosagem, alguma coisa assim, a gente avalia. No momento que você recebe uma prescrição, você avalia ela, se está de acordo com o preconizado na bibliografia, sabe? Se é a dosagem ideal. Em qualquer situação que a gente veja, né, algum problema que vá levar a agravos na saúde, a gente entra em contato com o prescritor. Nunca assim, por conta própria, tu vai substituir, né? Mas nessa atenção farmacêutica, a gente vai assegurar que o paciente faça o tratamento da forma correta, né? E que não vá acarretar em nenhum problema para a saúde dele. E na prática tem ocorrido de você, o prescritor, no caso o médico, né? Isso. Você vê lá uma receita com conformidade antes de entregar ao paciente, você liga para o médico. E tem uma receptividade por parte do médico? Sim, em geral, sim. Porque, na realidade, nós somos, corresponsáveis, né? Se no momento em que você viu que a prescrição não está de acordo e mesmo assim você liberar o paciente com aquilo, você deixar ele usar daquela forma incorreta, você está sendo responsável também. Então, na realidade, seria até um alerta para o médico, sabe? Às vezes acontece, né, de ser uma dosagem, uma superdosagem, ou que nem no caso do médico não saber que o paciente faz uso de outra medicação e prescreveu lá e não sabia que o paciente usava um outro medicamento. Então, no momento que aí o paciente chega, eu tô tomando isso, mas o médico me prescreveu isso, mas eu tomo uma outra medicação para alguma outra patologia. Será que vai dar algum problema? Aí a gente avalia e comunica, doutor, aconteceu assim, vamos ver se há uma outra possibilidade, algum outro grupo de medicamento que a gente possa usar para não deixar o paciente, assim, correr riscos, né? Então, sempre há, porque às vezes o médico não conhece o paciente, ele atende, mas não conhece o histórico dele, sabe? Então, nesse caso, a gente faz essa atenção farmacêutica. Tá bem. Estamos chegando ao final de mais um bloco do nosso programa
E a maioria das pessoas sabem que Hipócrates é o pai da medicina. Mas quem é o pai da farmácia? A resposta você vai saber em seguida. Retornamos já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. O tema de hoje é Lei das Farmácias. Contamos com a presença de Maristela Brandalize, farmacêutica, com 13 anos de experiência em farmácia, e o doutor em microbiologia, professor aqui do curso de farmácia da Univates, doutor Luiz César de Castro. No final do bloco anterior, eu deixei um questionamento no ar. Você sabe quem é o pai da farmácia? Pois bem, na antiguidade, a medicina e a farmácia eram uma só profissão, mas na antiga Roma começou a separação daqueles que diagnosticavam a doença, daqueles que misturavam matérias para produzir porções de cura. Era a época de Hipócrates e de Galeno. Hipócrates, pai da medicina, Galeno, pai da farmácia. E uma curiosidade em relação a Galeno, ele viveu entre 199 e o ano 200 da nossa era, e foi médico de gladiadores, e foi viver em Roma em 161 depois de Cristo, onde veio a atingir uma posição conceituada, vindo a ser nomeado médico do filho do imperador Marco Aurélio Cômodo, que foi igualmente imperador em 180 da nossa era. Uma curiosidade, então, nós temos o Galeno, pai da farmácia. Pois bem, estamos tratando então sobre a nova lei da farmácia, e ela, na minha visão de jurista, ela traz muita importância para as farmácias, como a gente já disse, transforma de um simples local de venda de remédios em uma unidade de saúde, com a obrigatoriedade da presença de um farmacêutico, farmacêutico, formado numa universidade, no mínimo com 5 anos e meio de estudos, portanto não é uma pessoa com pouca qualificação. Veja a importância de nós, do público, nós consumidores ou nós pacientes, da importância de ter um profissional lá na farmácia, a gente levar a receita do médico e pedir uma avaliação. Porque muitas vezes, como foi dito aqui pela Maristela no bloco anterior, nós podemos estar tomando um remédio que é associado com outro, que a gente, por alguma razão, não disse ao médico, por esquecimento, pode nos causar uma grave intoxicação e, ao invés de a gente ficar melhor, piorar a nossa saúde. Então, a importância de um profissional do nível de um farmacêutico, gratuitamente, ali nos assessorando numa farmácia, é algo fantástico, de suma importância para nós, da população, e isso eu quero dar uma ênfase especial. Bem, a lei, eu disse, ela traz muita coisa boa para nós, cidadãos. O artigo 13 estabelece o seguinte: obriga-se, quando a lei diz deve, ou deixa uma dúvida, não, aqui ela diz obriga-se, portanto é uma obrigação, e se não fizer, pode ser punido. Obriga-se o farmacêutico no exercício de suas atividades. No inciso 1, professor Luiz, diz o seguinte: ele obriga-se o farmacêutico notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, sim, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância. Traduz isso para nós, professor, doutor Luiz. Concluiu com farmacovigilância. Na verdade, é essa a necessidade principal do usuário. Eu falava antes a respeito da farmácia escola. Na nossa farmácia escola, Univates e Prefeitura de Lajeado, Secretaria Municipal de Lajeado, de Saúde, nós temos um bloco, que é o bloco de notificação das problemáticas encontradas naquele receituário, naquela prescrição. E nós já fazemos, antes da lei estabelecida, nós já fazíamos.
porque era determinante da nossa prática. Nós temos a responsabilidade com o usuário. Como eu dizia antes, nós não somos meramente profissionais do medicamento, nós somos profissionais clínicos, nós somos profissionais de saúde, nós somos profissionais que conhecem bem o medicamento, mas esse conhecimento ele deve ser em prol de alguém, não do objeto. Então, a farmacovigilância ela tem essa previsão, tanto de acompanhamento do usuário e verificar as problemáticas nele, como informar a quem é competente para que se tenha as atividades necessárias, as ações necessárias de se tomar, né, e que sejam tomadas. E isso inclui o prescritor. Obviamente, é preciso deixar muito claro algo. Nós somos membros dessa equipe de saúde que tenta trabalhar com o usuário no sentido mais amplo da sua saúde, tanto da recuperação, da promoção, da educação em saúde, e, portanto, nós não vamos atuar no prejuízo da boa relação médico-paciente, de forma nenhuma. Nós vamos, na verdade, trabalhar no sentido da saúde do usuário, e isso prevê a comunicação. E a comunicação, ela se dá em diversos âmbitos, tanto com o profissional prescritor, o médico, por exemplo, como com os órgãos competentes. Se um medicamento ele apresenta alguma problemática, nós podemos gerar um sinal e esse sinal pode, em pouco tempo, fazer com que esse medicamento saia do mercado. Porque, veja bem, um medicamento não é algo que, na grande maioria das vezes, faz parte da nossa estrutura orgânica. Então, significa que ele é algo estranho. Então, uma dimensão grande de problemáticas podem aparecer. E isso depende muito, inclusive, do indivíduo que vai usar. Então, o que é bom para um, não é bom para outro. E o que é básico em termos de problemáticas de interações, de reações adversas, deve ser sempre observado. Então, o que é bom para um, pode não ser bom para outro. Mas o que é ruim para um, pode ser ruim para todos. Perfeito. Também obriga-se o farmacêutico. A lei tem, na verdade, 7 incisos. Eu li o primeiro, você já fez aí uma bela observação sobre o primeiro. O segundo já é mais aqui para Maristela. Ele diz o seguinte, obriga-se o farmacêutico a organizar e manter cadastro atualizado com dados técnicos científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia. Bem, Maristela, aqui não seria também da responsabilidade do farmacêutico sobre o prazo de validade dos remédios? Vocês têm esse controle ou não cabe a vocês? Nós temos, na drogaria que eu trabalho, nós temos nosso controle interno de medicamentos vencidos. A gente tem até tanto tempo para tirar ele da prateleira antes que ele, saia. Nós temos um banco de cadastro nós temos várias bibliografias dentro da farmácia, sabe? Compêndios contendo na realidade, todo o bulário do medicamento, né? As indicações, as contraindicações, as possíveis interações, as reações adversas. E nessa questão, assim, de notificação, quando a gente percebe que o paciente tem alguma reação que não esteja dentro daquelas que são colocadas na bibliografia, aí a gente aciona o laboratório ou a vigilância sanitária, né, para colocar isso. Porque, como o professor falou, muitas vezes isso acontece com um paciente e não acontece com os outros. Isso aconteceu há uns anos atrás com uma classe de anti-inflamatórios. Interessante, ajudar o laboratório. Aí, assim, claro. Todos esses... Era uma classe de anti-inflamatórios, né? Que ela tinha como efeito adverso um problema cardíaco. E que, na realidade, não constava na bibliografia dele, no bulário dele, não constava. E houveram vários casos no país todo, enfim. E aí, essa classe de anti-inflamatórios, ela foi reavaliada. Ela saiu do mercado por um tempo, foi feito todo o teste de eficácia de novo. Né? E aí voltou para o mercado, alguns saíram definitivamente, alguns voltaram sob controle especial, né? Com prescrição, daí, com retenção de receita, e muitos deles foram tirados do mercado. Então, esse é também o nosso trabalho, sabe? Quando acontece esse tipo de coisa, a gente aciona a vigilância, aciona o laboratório reavalia muitas vezes, né, a eficácia e os efeitos adversos, e aí decide se cabe um controle especial ou se cabe tirar, né? E nós temos também... isso você não consegue fazer, assim,
diariamente. Mas nós temos um cadastro de pacientes que tomam determinadas medicações que a gente já deixa lá. Não, toda vez que o paciente vem com uma prescrição diferente, a gente já vê, não, esse paciente toma tal medicamento. Então, vamos ver se com essa outra medicação o que vai acontecer. Isso é um controle nosso, sabe? De ter lá um banco de dados do paciente, o que ele usa e, tipo assim, no caso de prescrição de uma outra medicação, a gente já avalia esse paciente, sabe? Então, mas isso é um controle que você pode implantar, né? Ou no serviço público, ou dentro do teu ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem feito isso para controlar, assim, o usuário, sabe? Mas para fazer isso, você tem que contar como aquele... como um cliente... Um cliente fiel, na realidade. Fiel, um banco de dados. Na realidade, assim, nas instituições públicas fica até mais fácil, porque aí são pacientes que são inscritos no programa, que pegam o medicamento mensalmente, sabe? Ah, sim. Fica mais fácil, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez, no término da minha faculdade, com pacientes que eram diabéticos e hipertensos, que faziam parte de um grupo inscrito na Secretaria de Saúde. Então, aí a gente avaliava esses pacientes, né? E dentro daí de uma drogaria, no caso, a gente consegue fazer isso com um grupo de pacientes que sejam clientes fiéis, que costumem pegar, ou que costumem pegar medicamento pelo programa da farmácia popular todo mês, tipo no mesmo dia. Aí quando eles vêm com o receituário, a gente vê como que ele tá, né? Se ele está usando mais alguma coisa, mais alguma medicação, e a gente consegue avaliar o paciente, ver se ele teve alguma reação nesse mês, né? E aí a gente consegue avaliar e fazer essa farmacovigilância. Mas só para complementar, 2 aspectos. Aquele exemplo que a Maristela utilizou, ele é muito importante porque ele traz a visão que a indústria farmacêutica tem em relação à construção de medicamento, trazendo um benefício para a sociedade. Historicamente, os anti-inflamatórios, a busca de novos anti-inflamatórios, essa busca prevê o encontro de substâncias, de futuros medicamentos, que tenham um mínimo de reação adversa. Uma muito importante são as problemáticas gastrointestinais, especialmente gástricas, né? E esse grupo de medicamentos, quando encontrado, ele não apresentava esse efeito adverso. E isso foi muito bem aceito pela sociedade, pela comunidade mundial, né? E era bastante caro esses medicamentos. Só que, com o passar de poucos anos, nós observamos que não causava uma problemática, mas causava uma problemática pior. E o segundo aspecto, fora esse histórico, né, diz respeito a ferramentas particulares, ou melhor, ferramentas de especialidade da nossa formação, que são, por exemplo, o acompanhamento farmacoterapêutico, onde o paciente, o usuário, vamos dizer assim, do nosso serviço fidelizado, é mais fácil ser acompanhado, mas não impede aquele que não seja fidelizado. Por quê? Porque as ferramentas que a gente utiliza na interação com esse usuário, no acompanhamento dele, prevê o conhecimento que a gente vai adquirir a respeito do que ele usa de um modo amplo, não só da nossa farmácia, mas também de outra farmácia. Bem, nós já chegamos ao final de mais um bloco e você sabe o ano em que foi fundada a primeira escola de farmácia aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bem, retornamos em seguida. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o 4º e último bloco do nosso programa. O tema de hoje é Lei das Farmácias. Contamos com a presença de Maristela Brandalize, farmacêutica, com larga experiência no balcão de farmácia, 13 anos, e do doutor em microbiologia, professor do curso de farmácia aqui da Univates, doutor Luiz César de Castro. No final do bloco anterior, deixei um pequeno questionamento, uma curiosidade. Você sabe em que ano foi fundada a primeira escola de farmácia no estado do Rio Grande do Sul? Foi a Escola de Farmácia de Porto Alegre, no ano de 1896. Portanto, os cursos de farmácias vêm de longa data. E ali nas curiosidades que eu estava vendo, já com a vinda da família real, já vieram alguns boticas
que na verdade Boticas é o antigo nome do farmacêutico, por isso o nome Boticário. Pois bem, então esclarecemos aí já a nossa curiosidade. E eu estava vendo antes que a nova lei, nós temos uma nova lei hoje, que transformou as farmácias hoje numa unidade de saúde, com uma responsabilidade enorme na atenção dos pacientes, na prescrição de remédios, tanto que obriga a nova lei a presença em tempo integral, enquanto aberta ao público, de um profissional formado em farmácia. E a gente viu que não é pouco tempo formar um profissional no curso de farmácia, no mínimo 5 anos e meio, em média 6 anos e alguma coisa aqui na nossa Univates. Pois bem, a lei, então, ela diz que obriga-se o farmacêutico, também entre aqueles que a gente já viu, a proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em estabelecimentos ou hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada. A gente já viu antes, a Maristela descreveu que faz esse acompanhamento na verdade, farmacoterapêutico de pacientes, é as drogas prescritas, os remédios prescritos, né? É isso? Acompanha. Pois bem, também a lei obriga a estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos correlatos, visando assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e sua eficácia terapêutica. Professor, o que são protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos? Traduzindo assim, bem simples para o nosso... De modo bem simplificado, realmente. Não são nada mais, nada menos do que, minimizando, tá? Bem simples, realmente a gente fazer essa observação desse uso do medicamento dentro de padrões. Quer dizer, um determinado diagnóstico, ele prevê uma determinada conduta. E essa conduta, ela tem a sua cientificidade como fundamento. Então, não dá para ficar inventando, ocubrulando, sei lá qual é o termo que a gente poderia utilizar, né? Mas, enfim, esses protocolos, eles têm que ser estabelecidos e têm que ser obedecidos. Até me recorda uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que trata da prescrição farmacêutica, porque também esse tema também existe. E a prescrição farmacêutica, ela é muito clara quando ela diz que é de autonomia do farmacêutico a prescrição de medicamentos isentos de prescrição. Quer dizer, aqueles que não têm aquela tarja que diga venda sob prescrição médica, são de prescrição possível do farmacêutico de modo particular. Aí vem a questão, tá, mas e os de prescrição médica? Eu tenho aqui comigo essa resolução e o artigo 6º, ele diz o seguinte: o farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exige a prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. Então, o que significa isso? Que até aqueles medicamentos que estariam isentos, quer dizer, que não estariam isentos da prescrição médica, poderiam ser prescritos desde que, em acordo com a equipe de saúde, com o prescritor, com um diagnóstico prévio e com protocolos estabelecidos. O que significa isso? Ninguém vai estar inventando nada. Só vai se estar ajudando ainda o sistema, especialmente o sistema público de saúde, no acompanhamento e atendimento das pessoas quando ocorre a manutenção da prescrição. Então, quer dizer, uma possibilidade de contribuir ainda mais para fazer com que o itinerário do usuário, a caminhada que ele faz na busca do restabelecimento da saúde, da preservação da saúde, da recuperação, como mencionei, ela possa ser abreviada, quer dizer, não precisa estar correndo para tudo que é lugar. Se estabelece um acordo com os médicos, existe o diagnóstico, existe o protocolo, vamos dar continuidade aos procedimentos. Então, dentro de protocolos bem estabelecidos, a problemática é essa, é assim que se prescreve, é assim que se acompanha. Ponto. Nós estaremos trazendo
no mínimo, maior segurança ao usuário, além de acesso. Eu quero te questionar sobre isso, mas antes, colabora comigo. Eu falei corretamente, botica ou é bótica? Como é? Botica. É botica? Falei Botica, certo? sim. Tá, obrigado, porque eu fiquei aqui problema. preocupado, talvez tivesse cometido um erro grave aí. Não. E boticário é o antigo farmacêutico. O antigo farmacêutico. Entre aspas, e botica entre seria a aspas, farmácia de hoje, ok? Só para... Sério? Talvez tivesse cometido uma impropriedade. Bem, quanto a isso que você levantou, certamente vai gerar uma polêmica enorme com a classe médica. Sim. E que não é objeto do nosso programa de hoje. Sim. Porque isso aí é terrível, os enfrentamentos, vai ser terrível os enfrentamentos que vão encontrar com a classe média, até porque quando eu estava pesquisando sobre o assunto e acerca desta resolução que você acabou de citar, os órgãos de defesa dos médicos, os seus sindicatos, seus conselhos, eles estão atentos a isso e vocês vão encontrar um enfrentamento possivelmente até judicial, no campo judicial. Mas, enfim... Me permite só complementar, e eu acho que é correto. Eu acho que o conselho, o conselho de medicina, ele precisa sentar junto ao conselho de farmácia e os demais, para quê? Para que a gente possa tornar claro aquilo que a lei determina, aquilo que a resolução determina. Por quê? Porque a partir do momento que o médico faz isso, ele mostra que ele tem a preocupação com o seu usuário. E a partir que a classe farmacêutica e os demais também se colocam nas suas atribuições, tentando melhorar a qualidade de vida do usuário, ele também ratifica isso. Então, não é nada mais do que justo e digno de que eles conversem e que eles, como membros da equipe, eles cheguem, né, ao melhor acordo para benefício do usuário. É digno essa discussão. Pelo que eu estou entendendo, o ideal mesmo a ser alcançado seria o médico, ele diagnostica uma doença, entra em contato com o farmacêutico e eles elaboram a receita em conjunto. Esse seria o ideal, fico imaginando, pelo que eu estou ouvindo aqui, não é isso? Não, é que o que tu estás ouvindo é o discurso de pessoas que olham para o usuário. E aí a gente não sabe quais seriam todas as alternativas possíveis. Mas numa discussão em equipe, nós vamos chegar a protocolos novos, nós vamos chegar, com certeza, à construção de planos terapêuticos individualizados para aquele usuário. E isso vai ser a qualidade de vida amplificada desse usuário. E custos, minimizar custos. Vai ser muito importante, porque isso vai facilitar ainda mais o acesso para mais membros da população. Porque muitas vezes eu posso estar tomando um remédio que me causa um efeito colateral, aí eu tenho uma prescrição de um novo remédio que vai atacar lá o efeito colateral, daí dá um outro colateral, porque eu estou com 3, 4, 5 remédios, que na verdade o primeiro deveria me solucionar a minha doença primária. E sendo modificado já teria sido a solução do problema, quem sabe? E às vezes daí não há adesão ao tratamento também. Isso. O paciente larga o tratamento lá pela metade do caminho porque não está tendo muito efeito adverso e de repente se isso seria minimizado, talvez até modificando em alguns casos o horário da tomada, tomando em horários diferentes ou, como eu falei antes, entrando num acordo com o prescritor, substituindo uma classe de antibiótico ou de anti-inflamatório por uma outra, que levaria, né, a minimizar esses efeitos. E aí haveria uma adesão melhor, o paciente vai melhorar em menos tempo, né, vai haver essa recuperação da saúde em menos tempo. Então, na realidade, a atuação da equipe multidisciplinar mesmo, sabe? É o farmacêutico tentando realmente contribuir e não contestar a classe médica. Essa nova lei vem só a ajudar o usuário mesmo, a contribuir para que o usuário tenha um tratamento de qualidade, com segurança. Exato. Para te auxiliar, Maristela, veja o que diz o inciso 7º do artigo 13. É obrigação do farmacêutico. Você está obrigada, enquanto farmacêutica, em frente a um balcão, eu estou aqui só dizendo o que diz a lei. E a lei diz o seguinte no inciso 7º. Sexto. A obrigação do farmacêutico, prestar orientação farmacêutica com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco,
a conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio. Veja, isso aqui significa que vocês hoje também são responsáveis ou corresponsáveis na atenção a um paciente que procura vocês lá na farmácia. Exatamente. E desde aspectos bastante complexos até aspectos muito simples, como uma prescrição que determina o uso de um medicamento 3 vezes ao dia. Culturalmente, esse usuário do medicamento, ele vai fazer uso de acordo com a sua adequação de 3 vezes ao dia, que pode ser café, almoço e jantar. E isso determina que não está dentro de um período de 8 em 8 horas. E isso vai fazer com que ele tenha um período de atividade e um período que não tem atividade. E agravante, se esse medicamento associado a alimentos, ele tem a sua diminuição, especialmente na absorção. Tem medicamentos que são de largo uso, como alguns antihipertensivos, que usado com um alimento, tem até 40% da sua absorção diminuída. Quer dizer, nem efeito vai ter. Exatamente. Então, o que o farmacêutico faz ali? Ele coloca, naquele momento, o seu conhecimento que para aquela situação é muito simples, né? É muito simples ser resolvida junto com o usuário, como algo que é extremamente importante, que pode ser decisivo no sucesso da terapia e até na sobrevida do paciente. E que o médico, ele não tinha culpa, ele não tem culpa. É só mais um membro da saúde, quer dizer, é mais um profissional que está ali interligado para obter o melhor, o sucesso da terapia. Bom, eu já fui avisado pelo meu superior, o meu querido Claudinho, que está hoje nos auxiliando na gravação do programa, uma homenagem a ti, Claudinho. Eu agradeço a presença de vocês. Obviamente que o tema não se esgota aqui. Como eu disse no início do programa, entender os princípios, os fundamentos, os objetivos da nova lei é de suma importância para a população. Veja, todos nós, a partir de agora, vamos ter à disposição, em qualquer farmácia do Brasil, de um profissional formado em curso superior para nos atender gratuitamente, digo de passagem, e nos auxiliar no tratamento e na cura das doenças. Então, de novo, agradeço a presença de vocês. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Lembrando, por fim, que você pode rever este programa no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado.